As moléculas são formadas através das ligações covalentes. Na parte anterior, nós vimos a classificação de uma ligação covalente polar, apolar e também das ligações iônicas. Agora, a gente tem que observar as nossas moléculas para também classificá-las como sendo moléculas polares ou apolares. Bora lá, então? Bom, moléculas ou polaridade de molécula, a gente vai indicar o seguinte. As nossas moléculas, elas podem ser separadas em dois tipos, né? Então, está aqui moléculas, sendo elas separadas em moléculas apolares, o que pode indicar para nós que elas não vão apresentar um dipolo elétrico. Então, sem um dipolo, que é um dipolo elétrico. Olha o termo, dipolo, né? Então, ela não apresenta dois polos, ela não apresenta polos, ela é uma molécula apolar. Por outro lado, nós podemos ter moléculas que são moléculas polares. E para ser uma molécula polar, elas tendem a apresentar um dipolo elétrico. Então, com dipolo elétrico, com regiões aí que apresentam cargas positivas e negativas. O termo dipolo, então a gente vai indicar sempre dois polos. Não há dois polos, apolar. Há dois polos, então tem uma molécula aí polar. Observa aqui, ó. Essas duas moléculas, esse daqui é o mapa mapa das nuvens eletrônicas. Uma molécula de hidrogênio, H2, ela é uma molécula apolar, né? Note que a nuvem eletrônica aqui ela é homogênea, bem uniforme, ó. É uma esfera e os elétrons estão distribuídos na nossa molécula de maneira igualitária. Então, por isso que a gente pode chamá-la de uma molécula polar. Agora, olha o HF, que é uma molécula classificada como sendo polar. Perceba que aqui nós temos o átomo de hidrogênio e nessa ponta nós vamos ter o átomo de flúor. O mapa de densidade eletrônica nos mostra aqui que o flúor, por ser mais eletronegativo, consegue atrair os elétrons para cima dele, ficando com uma região aqui com mais elétrons. Regiões com mais elétrons a gente vai identificar assim, ó, um delta, esse é um delta minúsculo com carga negativa. Tá? Esse delta para a gente, turma, vai indicar uma carga que é chamada de carga parcial. Ó, carga parcial. Qual a diferença de uma carga parcial para uma carga real? É que aqui, por conta da diferença de eletronegatividade, o flúor está atraindo os elétrons para si, mas ele não está ganhando, ele não está se transformando num ânion fluoreto, ele só está aproximando os elétrons para si, ele não recebeu, não ganhou elétron nenhum. Essa é a importância, então, de saber o que é uma carga real para uma carga parcial. Então, ele está parcialmente negativo porque os elétrons estão mais próximos dele. E o hidrogênio aqui tem uma carga parcial positiva, fica com um delta mais. E aqui, na molécula de hidrogênio, como ele é apolar, não existe delta mais nem delta menos. A molécula não apresenta um dipolo elétrico. Então, perceba, essa molécula polar, ela apresenta um dipolo elétrico, dois polos, uma região positiva e negativa. E a molécula que é apolar, não apresenta dipolos elétricos, tudo bem? Bom, vamos ver como é que a gente vai começar a classificar então as nossas moléculas. Vou pegar pelas moléculas mais simples possíveis, que são as moléculas biatômicas. Moléculas biatômicas são aquelas que apresentam aí dois átomos, né? Então, moléculas, nesse caso, com total de dois átomos. Então, moléculas com dois átomos apenas. Aí fica fácil da gente analisar a polaridade da molécula. Então perceba uma coisa, as moléculas biatômicas elas podem ser apolares quando os dois átomos são iguais. Então nós temos aí os dois átomos entre si que são átomos iguais. Então se a gente pegar como exemplo, olha, H2, né, como a gente tinha visto anteriormente, é uma molécula biatômica de átomos iguais. Consequentemente, ela é classificada como sendo apolar. Né? Se a gente pegar Cl2, que é gasoso, né? Hidrogênio também é gasoso, os dois átomos são iguais entre si. Então, consequentemente, é uma molécula. Perceba que eu não estou nem mostrando a ligação, porque eu quero ver a molécula como um todo, né? A molécula é uma molécula apolar. Se nós pegarmos aqui o bromo, lembrando Br2, que ele é um líquido e um líquido laranja sobre as condições ambientes. Então, os dois primeiros são gases, o terceiro aqui já é líquido.
Br2, os átomos são iguais numa molécula biatômica? Então, perfeito. Nesse caso, nós temos uma molécula apolar, né? O iodo, I2, ele é um sólido sob condições ambientes, mas é um sólido que sublima. Mesmo assim, é uma molécula apolar, porque os átomos são iguais, tá? Por outro lado, se você tiver moléculas biatômicas que são polares, então elas vão ser polares porque os átomos, eles são diferentes entre si, né? Então, átomos aí diferentes. Dando alguns exemplos, se a gente pegar aqui o HF, ela é uma molécula biatômica, tem 2 átomos, um de hidrogênio e um de flúor. Os átomos são diferentes? Sim. Consequentemente, a molécula é uma molécula polar, né? Apresenta dipolos elétricos. Igor, como é que eu coloco o dipolo elétrico na molécula? Verifica a diferença de eletronegatividade. É a propriedade do átomo. Como que era a eletronegatividade? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital metais, certo? Então a gente observa lá que o flúor é mais eletronegativo, então em cima dele tem uma carga menos e no hidrogênio a carga fica mais, tá certo? Se a gente for observar a ideia da eletronegatividade, lembra que a gente viu a definição anteriormente? É a capacidade que o átomo tem em atrair o par eletrônico, né? Nesse caso, o par eletrônico aqui que forma a ligação hidrogênio e flúor, então você tem a ligação. O par eletrônico está muito mais próximo do flúor aqui, ó, do que está do hidrogênio, né? Lembrando que o flúor família 7A, então tem mais outros elétrons ali, tá certo? Então por isso que é uma molécula classificada como uma molécula polar. Que mais que nós temos de biatômica? Nós podemos colocar lá o HCl, que a gente viu, né? Também uma molécula biatômica de átomos diferentes. NO, molécula biatômica de átomo diferente, então é classificada como polar e assim por diante. Belezinha? Então, para as moléculas que são moléculas biatômicas, é tranquilo. Moléculas biatômicas de átomos iguais, fechou. Então, nós temos uma molécula apolar. Moléculas biatômicas com átomos diferentes, que apresentam uma diferença de eletronegatividade, então nós temos uma molécula que é biatômica e polar, tá certo? Agora, e se nós tivermos moléculas maiores, com mais de 2 átomos, como é que a gente vai fazer a análise? Para esse caso, turma, moléculas maiores, a gente vai ter que fazer a análise, né, do momento resultante. Então, momento, Igor, momento eu lembro lá da física, né? Momento resultante. Não tinha a ver com vetores? É que a gente vai analisar vetor também? Sim. Mas eu já não gostava de vetor na física, vou ter que usar na química também? Pois é. Então, nós temos a análise do momento resultante de dipolo agora você já sabe, são 2 polos, né? Dipolo elétrico, tá certo? Então nós temos a análise do momento resultante de dipolo elétrico. O momento de dipolo elétrico, ele é dado por essa letra aqui, que é a letra Mi, certo? É um Mzinho com uma perna maior. Como é um vetor, vou colocar uma barrinha de vetor aqui em cima, tá certo? Então nós temos essa letra Mi, tá? Vai ser considerado o nosso vetor. Deixa eu melhorar aqui. É o nosso vetor momento de dipolo. De dipolo. E é dipolo sempre dipolo elétrico, né? Nós temos 2 polos elétricos. Beleza. Bom, é claro que a gente tem que saber cositas mais, né? Esse vetor momento de dipolo, ele sempre, quando a gente for colocá-lo nas moléculas, ele sempre aponta para o átomo mais eletronegativo. Então, sempre aponta para o mais eletronegativo. Eletronegativo. Eu já te contei sobre a eletronegatividade? Vou escrever aqui, ó. Eletronegatividade, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital metais. Só para você não esquecer. Então tá aí. Essa é a fila de eletronegatividade, lembrando que o flúor ele é o mais eletronegativo, tá certo? Então, o momento, quando a gente for colocar o vetor, ele sempre vai apontar para o átomo mais eletronegativo de uma ligação. De uma ligação. A molécula pode ter 10 ligações, a gente vai uma por uma, para ficar aí bem tranquilo, tá? Uma outra coisa. Quando a gente for usar o momento de dipolo elétrico, é obrigatório utilizar na geometria correta, certo? Então, o momento de dipolo elétrico só pode, colocar assim, ó, só pode ser usado, né, com a geometria correta da molécula. Então, geometria
correta. Não adianta escrever a molécula de qualquer jeito e tentar colocar o momento resultante. Vai dar problema, tá certo? Tem que ter a geometria correta da molécula, montá-la, fazer a geometria e em seguida fazer ali, né, a análise dos vetores, beleza? Vou te dar as respostas prontas e daqui a pouco a gente começa a fazer a análise então. Como é que vai ser? Se nós tivermos momento resultante de dipolo elétrico igual a zero, na verdade então não tem uma resultante, nós vamos ter uma molécula que é uma molécula apolar. Por outro lado, se eu tiver um momento resultante, e ele existe, ou seja, diferente de zero, a nossa molécula vai ser classificada como sendo uma molécula polar, tudo bem? Então, voltando lá. Fiz toda a molécula, coloquei a geometria, coloquei os vetores de cada ligação apontando para o átomo mais eletronegativo de cada uma dessas ligações. Fiz a análise vetorial, deu igual a zero, não deu resultante. A molécula é classificada como apolar. Fiz a análise toda ela, deu diferente de zero, a molécula é classificada como sendo polar. Beleza? Mantém isso daqui em mente, essa parte, e a gente vai aí escrever algumas moléculas para fazer a análise. Primeira delas, vou pegar aqui, ó, o dióxido de carbono, o nosso querido CO2. Vou colocar aqui, acho que fica bom. Beleza. Ó, primeiro exemplo, CO2. Monta a molécula. Nós temos o carbono, que é o elemento central, e vai ser rodeado pelos oxigênios. Tá aqui, muito bem. Aí, nós sabemos que, para estabilizar, faz uma dupla ligação carbono-oxigênio, uma dupla ligação carbono-oxigênio. Outra coisa, aqui a gente tem que tomar um cuidado com a geometria, né? Essa molécula apresenta quantas nuvens e quantos ligantes. Lembrando sempre, na hora de que for contar a nuvem para dar geometria, verificar se o átomo central não tem sobra de par eletrônico, né? Cada traço é uma ligação, cada ligação é um par, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Perfeito. Essa molécula não tem sobra de par eletrônico em cima do átomo central. Então, ela tem duas nuvens com dois ligantes. Então, ela é uma geometria, ou apresenta uma geometria linear. Beleza? Pronto. Tá mesmo que eu desenhasse errado a molécula, já estaria na geometria correta. Ela é linear, né? Entre carbono e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? Então, volta para a fila de eletronegatividade. Entre aqui o carbono, certo? E o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, a gente vai colocar o vetor. Lembra que o vetor, como a gente escreveu aqui em cima, ele aponta sempre para o átomo mais eletronegativo, né, da nossa ligação, tudo bem? Então, voltando lá para a análise. Entre carbono e oxigênio é mais eletronegativo. A gente vai pegar aqui, ó, esse ponto e vai apontar para o mais eletronegativo. Beleza. Estou olhando essa ligação aqui à direita, mas ele tem uma outra ligação à esquerda. Entre aí carbono e oxigênio, mais eletronegativo é oxigênio, então eu vou colocar um vetor apontando aqui também para o mais eletronegativo. Tudo bem? Legal. Perceba então que esses dois vetores, eles apresentam o mesmo módulo, o mesmo tamanho, porque a ligação carbono duplo oxigênio é a mesma de um lado para o outro. Elas apresentam a mesma direção, mas apresentam sentidos opostos. Então, consequentemente, elas vão se cancelar entre si. Essa molécula apresenta um momento aí, resultante de dipolo elétrico igual a zero. Tá? A molécula de CO2 é uma molécula apolar. Então, a gente já pode colocar lá que ela é uma molécula apolar. Belezinha? Então, a gente vai ter que fazer toda vez essa análise aí dos vetores para cada uma dessas moléculas. Certo? Detalhes em relação ao CO2. E a ligação no CO2? A ligação é uma ligação covalente polar ou apolar? Né? Isso é muito comum de ser perguntado, covalente, porque às vezes dá uma confusão que, olha só, nem te conto. Perceba, a molécula como um todo, o CO2 aqui, certo? É classificada como sendo uma molécula apolar, mas a molécula. E a ligação? A ligação a gente tem que analisar aqui, né, sempre os traços que mantêm os átomos unidos. Lembrando, se então essa dupla ligação une átomos diferentes, que então apresentam diferenças de eletronegatividade, a ligação covalente ela é uma ligação covalente polar, né? Mesma coisa aqui, ó. Se essa dupla ligação aí envolve átomos diferentes que apresentam diferença de eletronegatividade, a ligação é uma ligação covalente polar. Então, a molécula do CO2 é apolar, mas a ligação na molécula é uma ligação polarizada.
Pode acontecer isso, Igor? Ué, normal. O CO2 é um caso clássico de cobrarem. A molécula como um todo é uma molécula apolar, mas as ligações que mantêm os átomos unidos entre si é uma ligação covalente polar, tá certo? Vamos para o próximo exemplo. Eu vou pegar uma outra molécula para a gente analisar aqui. Vou pegar a clássica H2O, aguinha, né? Vou montar a água. Vou montar de qualquer jeito primeiro, só para a gente relembrar. Ó. Hidrogênio está aqui. Vou ligar aqui uma vez hidrogênio, porque só liga uma vez mesmo, oxigênio. Montou a molécula, tem que analisar as nuvens para dar a geometria. Não esquece de contar, ó, cada ligação aqui é um traço, cada traço é um par, então nós temos 1, 2, 3, 4. Opa, tá faltando 5, 6, 7 e 8. Né? Essa molécula então apresenta um total de 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas com 2 ligantes. Né? 4 nuvens com 2 ligantes, ela tem uma geometria angular. Então, vamos lá colocar na geometria correta. Mas, Igor, por que você está colocando na geometria correta? Porque, de novo, a gente sabe que na hora que for usar o momento de dipolo elétrico, né, sempre a gente vai ter que observar a geometria correta da molécula, senão não adianta colocar o vetor, tudo bem? Então, bora lá com calma. Agora a gente coloca os vetores. O vetor sempre aponta para o átomo mais eletronegativo. Entre hidrogênio e oxigênio, aponta para o oxigênio, né? Entre hidrogênio e oxigênio, então ele aponta para o oxigênio, tá certo? Vamos tirar o resultante aqui. Pega um ponto qualquer, assim, acho que o pessoal da física fala, né? Pega um ponto qualquer aqui e coloca os vetores. Vou chamar esse daqui vetor μ1 e aqui esse vetor μ2, né? Transporta para cá, ó. Esse aqui é o nosso vetor 1 e esse aqui é o vetor 2. Então, vou colocar aqui, beleza, vetor 2. E aí faz a regra do paralelogramo, né? Descreve uma paralela aqui em relação ao μ1, e descreve uma outra paralela em relação ao μ2. E aí liga os pontos. Ó, perceba que aqui, ficou um pouco tortinho, claro, você tem um vetor apontando nesse sentido. Então, o momento resultante é diferente de zero, tá certo? Consequentemente, eu tenho uma molécula que é uma molécula polar, né? Se nós tivermos o momento resultante diferente de zero, a molécula é classificada como sendo uma molécula polar. Então, a nossa água, H2O aqui, nós podemos classificá-la como uma molécula polar, porque apresenta um resultante diferente de zero. Tudo bem? Tranquilo, né? O problema é fazer a geometria, dar um trabalhinho, mas vamos com calma. Vou pegar mais um outro exemplo, ó. Pegar amônia, clássico de aparecer, ó, NH3, tá certo? NH3 vou desenhar de qualquer jeito, nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio tá aqui, hidrogênio só liga uma vez, tá aqui. Conto os elétrons para saber quantas nuvens tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Beleza, tem 1, 2, 3, 4 nuvens e 3 ligantes. 4 nuvens, 3 ligantes, ela tem uma geometria piramidal. Então, geometria aqui, piramidal. Colocar os vetores. Ó, vetor momento de dipolo aponta para o mais eletronegativo, que aponta para o mais eletronegativo, que aponta para o mais eletronegativo. Tá certo? Se a gente fizer a decomposição desses 3 vetores, vai dar um... Nossa, que torto! Vai dar um vetor lá para cima. Então, colocar... Opa, ficou mais torto ainda. Colocar um vetor lá para cima, resultante. Agora sim. Então, dá para observar que existe um momento resultante e ele é diferente de zero. Consequentemente, a amônia ela é classificada como sendo uma molécula, né, que é uma molécula ali polar, beleza? Molécula polar. Então, a amônia aqui, NH3, é uma molécula caracterizada pela sua aí, polaridade como sendo polar. Beleza? Tranquilo, né? Dá um certo trabalho, tem que montar a molécula, é um pouco confuso, mas a gente consegue. Vou pegar mais um exemplo e esse às vezes dá problema por conta da geometria. Bora lá, ó. Vou pegar aqui o CCl4, tetracloreto de carbono, tá? Tetracloreto de carbono, ele apresenta uma geometria tetraédrica, tem 4 nuvens com 4 ligantes, é tetra com tetra, tetraédrica é o que é. Às vezes, o que fica difícil é analisar dentro do tetraedro, a decomposição vetorial. Então, beleza. Coloca os vetores. Entre carbono e cloro, o cloro é mais eletronegativo. Então, coloca um vetor aqui. Entre carbono e cloro, o cloro é mais eletronegativo. Vou colocar aqui, tá? Eu posso fazer a decomposição entre esses 2 vetores inicialmente. Então, eu tenho aqui
fazendo a decomposição vetorial, vou colocar em azul, ó, a gente vai ter um vetor mais ou menos apontando, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil, ele vai colocar bem torto, ele tem um vetor apontando para cá, ó. Pronto, esse em azul é o resultante entre esses dois vermelhos, tá? Aí eu vou colocar entre carbono e cloro aqui de verde, coloca mais um vetor, entre carbono e cloro aqui em verde tem outro vetor. E se nós fizermos a decomposição, né, daí dos dois vetores, vai dar um vetor aqui, e colocar em amarelo, no meio deles, beleza? Então, note uma coisa, esses dois vetores resultantes, azul e amarelo, eles vão se cancelar entre si. Então, eles se cancelam. Consequentemente, essa molécula apresenta um momento resultante igual a zero. Então, ela é uma molécula, né, caracterizada como sendo uma molécula apolar. Belezinha? Nesses desenhos, às vezes, ficam difíceis de analisar as resultantes, tá? Então, cuidado com o tetraedro, que às vezes é o que fica difícil. Vou pegar as canetas, ó. Deixa eu ver se dá para te mostrar aqui com os nossos patrocinadores, canetas Bic. Para quem viu as aulas de geometria molecular, sabem que funciona, dá para fazer geometria com as canetas, né? Então, olha só, nós temos a geometria tetraédrica, tá aqui, né? Então, o que vai acontecer ali naquela molécula, que você vai ter entre esses ligantes, um vetor apontando para cá, para frente, né? E aí, um outro vetor apontando para baixo, tá? Então, nessa molécula. Se a gente analisar o tetraedro assim, eu acho que talvez fica mais fácil, ó. Entre esses dois ligantes vai ter um vetor aqui para cima, e entre esses dois ligantes aqui vai ter um vetor para baixo. Esses dois vetores se cancelam de cima e de baixo, o que resulta numa molécula apolar. Isso, claro, para esse exemplo do tetracloreto de carbono. Para outros exemplos, a gente tem que tirar, evidentemente, aí os vetores e classificar, tá certo? Oi, Igor, mas é muito complicado, tem que fazer a molécula, tem que colocar o vetor certinho lá, fazer a decomposição vetorial. Pois é, não tem um método prático para isso? Tem sim, existe um método prático, eu te mostro na terceira parte então, beleza? Te aguardo lá, até mais.